Olá pessoal, a todos do canal, eu cumprimento a todos os que já estão inscritos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando um pouco alto por conta do barulho dos carros, graças a Deus, mas o que importa e o que compete é pregar as boas novas, o Evangelho de Deus como ele é, acerca do entendimento da salvação, né? E acerca também da condenação para os que não obedecem. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos aí a palavra de Deus, que vai para a igreja do Senhor e para todos também que ainda não estão na presença de Deus. A palavra de Deus, ela edifica a fé, vivifica o Espírito e nos leva para a vida eterna, nesse mundo corrupto de pecado, amém? Aos Hebreus, a importância do sacrifício. Aos Hebreus, capítulo 9, o título está escrito, louvado seja o Senhor. O título dos Hebreus 9 está escrito: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, ou seja, por causa dos seus pecados, né? De suas imperfeições, por causa dos seus pecados, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único e porque é perfeito. Então o sacrifício de Cristo é único porque é perfeito. Porque os demais sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento, que o sacerdote, juntamente com os profetas, o sacerdote entrava no santuário com o animal sem mancha, sem defeito, simbolicamente transferia aquele pecado de todos, do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Eles se purificavam, né, durante um tempo, durante dias e dias, né, juntamente com os profetas, e confessavam os pecados e transferia simbolicamente aqueles pecados para o animal, e ali eles recebiam o perdão de Deus. Pois bem, não é esse mérito agora. Então, esses sacrifícios, em alguns lugares em Israel, se repetem nos dias de hoje. Mas o único e verdadeiro sacrifício é o Cristo, que ressuscitou, no qual não virá de novo para a cruz, pelos pecados de muitos, não. Vamos aí agora, no versículo de Hebreus, 9, versículo 12, diz, não é? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, ou seja, ele foi uma vez, né? Havendo efetuado uma eterna redenção, uma eterna aliança, ele se entregou por todos nós. Então é o sacrifício de cruz, é o sacrifício de Jesus Cristo que nos liberta e nos leva do pecado, e nos livra do pecado, não é? Versículo 13, porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma ovelha espargidas sobre os imundos, ou seja, sobre os pecadores, os santifica, quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, aqui está Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado, ou seja, sem pecado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, ou seja, dos pecados, para servir ao Deus vivo, para servir o Deus vivo, não é um Deus morto que muitos carregam em uma cruz em forma de imagem de escultura, não, é um Deus vivo, ou até muitos não carregam esse tipo de Deus, mas dentro da sua mente, do seu ídolo, tem cultuação, reverencia, né, pratica outras crenças que não é o do Deus vivo, que não é o do Cristo, não é que aqui Cristo veio para a cruz uma vez só, e ele não virá de novo para a cruz para salvar os pecadores e trazer os pecadores ao arrependimento dos seus pecados para ser salvo. Não, ele veio uma vez só e virá a segunda para arrebatar e levar a igreja. Então tem que crer no sacrifício da cruz, não é? Aqui está falando acerca de sangue de animais, de bodes, conforme eu disse no início da ministração. Cristo, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, por todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é santo, quer que siga ele em santidade, em unção e obediência, não é? Não pode servir a Jesus Cristo e a outros deuses e a outras crenças. Não pode servir a Jesus Cristo e a deuses estranhos, imagens e escultura de deuses estranhos, não. O verdadeiro Cristo é santo, porque nós não vemos Cristo se dobrando diante disso ou daquilo, não. Nós não vemos Cristo marcando o seu corpo com isso, com aquilo, não. Nós vemos Cristo vindo trazer o pecador ao arrependimento dos seus pecados quando se entregou na cruz do Calvário, não é?
o versículo, louvado seja o Senhor, 15, que diz, louvado seja Deus, né? E por isso, o mediador de um novo testamento, ou seja, ele é o único mediador entre nós e Deus, o único mediador. Não pode haver mediador e nem medianeiro, não, ele é o único, Deus vivo, invisível, mediador, né? Versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, da salvação, né? De um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, ou seja, a remissão dos nossos pecados, que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, da antiga aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna, né? E por isso versículo 15, mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou, se entregou na cruz do Calvário para nos entregar a nova aliança, a herança eterna, a salvação eterna, não é? É necessário confessar o Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e ser salvo, conhecer e praticar a Escritura para ser salvo. Abandone o pecado, abandone as superstições, abandone tudo dentro da sua mente e do seu coração para confessar o Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E as petições e orações têm que ser feitas a Ele, o Cristo invisível que veio à terra e ressuscitou, desceu à cruz do Calvário e se entregou por amor, e se entregou para nos salvar dos pecados. Crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e você será salvo. Essa é a mensagem. Fora desta crença, fora do sacrifício da cruz, não há salvação. Só o sacrifício da cruz é que nos salva dos pecados e nos leva para a vida eterna, servir e praticar e congregar e adorar o único verdadeiro Salvador das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependa dos vossos pecados, seja ele qual for, e confesse o Cristo para ir para a vida eterna. Do contrário, o sacrifício da cruz do Calvário não será em vão, porque o Senhor é fiel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.